Olá, galerinha! Dando continuidade ao estudo das substâncias orgânicas, hoje é dia de trabalharmos com as proteínas, substância mais abundante no organismo. Então, colocando aqui algumas características para vocês, como já foi dito, é o composto orgânico mais abundante no organismo. Essas proteínas estão presentes desde vírus até mamíferos e elas são formadas de aglomerado de aminoácidos. Coloquei aqui, listei algumas funções dessas proteínas. A primeira delas, estrutural, sustentação. Nós vamos ter proteínas envolvidas na formação do citoplasma, no que diz respeito ao citoesqueleto, que é formado por um aglomerado de proteínas que vai dar sustentação à célula, vai ser o esqueleto da célula. Vamos ter também essas substâncias envolvidas na imunidade. Nós vamos escutar, vamos ouvir falar bastante em anticorpos. Também envolvido com o processo hormonal. Nós vamos ter aí uma fala específica sobre a insulina e também sobre o glucagon. Função enzimática, nós vamos ter as enzimas acelerando os processos químicos. Nós vamos ter também a função de adesão. Nós vamos ter o colágeno envolvido nesse processo. Colágeno é uma proteína muito abundante no nosso corpo, tá bem? Nós vamos ter proteínas envolvidas com transporte de gases, como é o caso da hemoglobina. Nós vamos ter também essas substâncias envolvidas no processo energético. Então, na ausência de glicogênio, na ausência de lipídio, quem fornece energia para a célula são as proteínas. Nós também vamos ter a quitina e miosina atuando no processo contrátil, de contração e relaxamento muscular. Então, aqui falando um pouquinho para vocês sobre esses aminoácidos. Aminoácidos funcionam como tijolos na construção de uma casa, ou seja, para que a gente tenha uma proteína, é necessário ter aminoácido. Então, os aminoácidos são estruturas básicas de formação de uma proteína. Do que esse aminoácido é formado? Coloquei aqui uma imagem para trabalhar melhor isso com vocês. Então, o aminoácido é formado por um carbono central, que eu chamo esse carbono quiral. Carbono, como vocês sabem, ele faz 4 ligações e nessas 4 ligações eu vou ter algo diferente. Por exemplo, todo aminoácido tem que ter átomo de hidrogênio, tem que ter também um grupo amina e também um grupo carboxila, um ácido carboxílico. E também, galera, o quarto componente aqui importantíssimo para a formação do aminoácido é o radical. E é esse radical que vai diferenciar um aminoácido do outro, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Todo aminoácido tem que ter esses 4 componentes, mas o que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse radical. Nós podemos ter um radical com metil, nós podemos ter um radical etil, e vai depender muito do aminoácido que nós estivermos trabalhando, tá bem? Então vamos lá, dando continuidade. Esses aminoácidos, eles têm um número total de 20, ou seja, existem 20 aminoácidos na natureza, tá bem? E com esses 20 aminoácidos eu posso formar centenas, milhares de proteínas. Então existem aminoácidos que têm o radical apolar, existem aminoácidos que têm o radical polar, existem aqueles que têm o radical ácido, como também existem aqueles aminoácidos que o radical é um composto básico. Galera, esses aminoácidos podem ser divididos em 2 grupos. Nós temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. No caso dos essenciais, são aqueles não produzidos pelo nosso organismo e devemos adquiri-los através da dieta, através da nossa alimentação. Já os naturais são aqueles que nós conseguimos produzir. Então, resumindo, essencial, não consigo produzir. Eu tenho que buscar na minha alimentação, na minha dieta, adquiri-los. Os naturais são aqueles que eu consigo produzir naturalmente, como o próprio nome já diz.
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que seria ligações peptídicas. Então, galera, ligações peptídicas são aquelas que são usadas para unir aminoácidos. Então, toda vez que for preciso unir aminoácidos, eu tenho que ter obrigatoriamente uma ligação peptídica. E para que essa ligação aconteça, tem um detalhe, tem uma condição. Precisa ser feita a união do ácido carboxílico de um aminoácido com o grupo amina do outro aminoácido, tá bem? E toda vez que isso acontecer, vai ser retirada uma molécula de água. Vai haver aí uma desidratação. Vou mostrar para vocês aqui como é que acontece. Então, eu tenho aqui, de um lado, um aminoácido, vou chamar esse aminoácido de 1, e desse outro lado, eu tenho um aminoácido 2. Então, como eu falei para vocês, a ligação peptídica acontece aqui entre esses dois aminoácidos porque eu vou querer uni-los. Para isso, eu preciso unir esses aminoácidos, retirando esse OH, essa hidroxila, e preciso retirar do outro aminoácido esse hidrogênio do grupamento amina, tá bem? Então, vou repetir. Para que a gente possa unir os aminoácidos para fazer a ligação peptídica, eu preciso retirar de um aminoácido a hidroxila e do outro aminoácido eu preciso retirar esse hidrogênio do grupamento amina. Quando eu faço isso, eu estou retirando desse processo uma molécula de água. E agora, o que é que eu faço? O que restou, depois da retirada dessa molécula de água, eu vou pôr aqui a minha ligação peptídica, tá ok? Então, vamos lá, para outro exemplo. Tenho aqui novamente dois aminoácidos. O aminoácido eu vou chamar agora de A, e esse segundo eu vou chamar de aminoácido B. Então, para que a ligação aconteça, para que a ligação ocorra, eu preciso retirar uma hidroxila de um e um hidrogênio do outro. A hidroxila do grupo carboxila e o hidrogênio do grupamento amina. Então, quando eu retiro essa molécula de água, quando eu estiver fazendo essa desidratação, o que sobrar vai ser unido por essa ligação. Então, essa ligação eu chamo de ligação peptídica, beleza? Então, agora trabalhando com vocês sobre algo muito importante dentro aí do grupo das proteínas, que são as suas estruturas. No popular, a sua classificação. Então, nós temos, galera, 4 tipos de estrutura: primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a estrutura primária, ela vai se caracterizar por apresentar o quê? Uma sequência de aminoácidos, como vocês podem ver aqui na imagem. Quando nós tivermos uma sequência de aminoácidos, eu vou ter uma estrutura primária, tá bem? Que nem o aquecimento, nem alta temperatura, nem mudança de pH vai conseguir destruir essa estrutura primária. Então, é essa estrutura que vai determinar qual proteína vai estar sendo formada. Caso, eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês. Caso ocorra a mudança de um aminoácido por outro, a proteína não vai ser confeccionada. Por exemplo, se eu for trocar de posição a alanina com outro aminoácido, serina, por exemplo, a proteína que seria formada aí vai ser outra. Então, se eu trocar qualquer aminoácido de lugar, a proteína pode ser prejudicada quanto a isso, beleza? Estrutura secundária. Nós vamos ter as estruturas secundárias mediante o quê? Vai haver uma interação de ligações peptídicas formando pontes de hidrogênio, ou seja, as ligações peptídicas irão interagir, irão formar pontes de hidrogênio, de modo que a proteína vai ficar com formato helicoidal ou com formato de folha beta preguiada. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós temos a proteína mais enrolada, unida aí por pontes de hidrogênio, né, que foram formadas a partir de interações de ligações peptídicas. Então, é como se eu tivesse aqui um fiozinho de telefone,
Para quem tem um cabelo cacheado, é como se fosse um fiozinho do seu cabelo cacheado. Então, essa estrutura secundária, ela tem um formato helicoidal, formato de hélice. Já essa estrutura secundária, ela tem um formato de sanfona e nós chamamos de folha beta preguiada, ok? Já a estrutura terciária das proteínas. Essa proteína vai ter um formato tridimensional, porque ela vai começar a se enrolar nela mesma. E vai ser sempre unida a esses aminoácidos através das suas cadeias laterais, tá bem? Então, quando a proteína começa a se enrolar nela mesma, como vocês estão vendo aqui, eu tenho a estrutura terciária dessa proteína. Quanto à sua estrutura quaternária, nós vamos ter da seguinte forma: união de duas ou mais cadeias polipeptídicas. No caso aqui da hemoglobina, vejam só, com essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado. A hemoglobina, que é uma proteína que nós temos na nossa célula vermelha, nos nossos eritrócitos, nas nossas hemácias, ela é responsável por levar gases, tanto o gás oxigênio como o gás carbônico. E essa proteína chamada hemoglobina, ela só consegue ser formada se tiver o sal mineral chamado ferro. Então, o que eu quero colocar para vocês? Que essa proteína hemoglobina é uma proteína quaternária. Ela vai ser formada por mais de uma cadeia polipeptídica. E essas cadeias, elas ficam unidas, tá? Por isso aqui que vocês estão vendo em vermelho, que eu chamo de grupo M. Então, para formar uma proteína de maior porte, no caso a hemoglobina, eu vou ter que precisar de algumas cadeias polipeptídicas, no caso, 4 subunidades para poder formar a proteína hemoglobina. Dando continuidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre desnaturação, um processo muito comum que acontece aí com grande parte das proteínas, tá bem? Eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que vão influenciar nesse processo. Então, desnaturação das proteínas. A proteína vai ficar biologicamente inativa, ou seja, se a proteína for desnaturada, ela vai perder a sua forma e acaba perdendo também a sua função. Então, ela vai ficar inativa para o organismo. Fatores que podem levar à desnaturação. Aqui, galera, eu coloquei para vocês os principais fatores. Então, quais fatores levam a proteína a desnaturar? Quais são eles que levam a proteína a perder a sua forma? Os 3 principais: mudança de temperatura, mudança de pH e mudança de salinidade. Por exemplo, se nós temos uma enzima na boca, por exemplo, a amilase salivar, é uma enzima que atua em pH relativamente neutro. Se essa enzima for levada para o estômago, que tem um pH ácido em torno de 2, essa proteína, essa enzima, ela vai ficar inativada, ela vai perder a sua função. Da mesma forma acontece com as proteínas que estão aí em uma temperatura ótima para o seu funcionamento e de repente a temperatura cai e ela vai ficando inativa. Então, um fato importante eu coloco aqui para vocês podem acompanhar aqui embaixo no slide. A proteína desnaturada nunca perde a sua estrutura primária, foi o que eu coloquei. Ela pode perder a sua estrutura terciária, mas a estrutura primária, ela permanece inalterada. Enzimas, vamos falar aqui sobre esse grupo, grupo especial dentro das proteínas. O que eu coloco para vocês é algo muito importante agora. Nem todas as enzimas são proteínas. Existe um pequeno grupo de enzima que vai ser ácido nucleico, pertencente lá ao grupo do RNA. Mas a grande maioria, cerca de 90% das enzimas são proteínas. Então, o que são essas enzimas? São proteínas que aceleram as reações químicas. São conhecidas como catalisadores biológicos. Então, o que é que essas enzimas fazem? Reduzem a energia de ativação. Por exemplo,
Você, para determinada ação, você precisa de muita energia para essa ação acontecer. Só que essas enzimas, quando elas estão no organismo, elas fazem com que menos energia seja usada para que aquela ação ocorra. Outro fato importante: as enzimas não são consumidas durante o processo, ou seja, a mesma enzima que foi usada, por exemplo, para a quebra de um açúcar, que foi usada aí para ajudar na quebra de uma proteína, essa enzima ela pode ser usada em outros momentos, ela não vai ser consumida durante o processo, né, durante a quebra. As enzimas são altamente específicas e nós vamos falar um pouquinho sobre esse complexo chamado complexo enzima-substrato. Então, o que é que nós podemos observar aqui nessa imagem? Nós temos aqui enzimas como sendo altamente específicas. Aqui eu tenho uma enzima que está em amarelo. Essa região aqui que eu estou riscando para vocês é uma região muito importante chamada de sítio ativo. Então, esse sítio ativo ele é altamente específico. Ele só vai receber algo que seja compatível a ele. Por exemplo, o que vai se ligar a essa enzima eu chamo de substrato. Então, a enzima vai agir nesse substrato, tá bem? Tem que haver o encaixe perfeito. Esse substrato, se conseguir se ligar à enzima, vai se ligar com o sítio ativo da enzima. Então, quando eu tenho esse encaixe perfeito da enzima com o seu substrato, eu tenho o complexo enzima-substrato. Agora eu vou colocar isso para vocês aqui nessa imagem embaixo, tá? Então, outra vez, as enzimas são altamente específicas. O que eu estou aqui marcando mais uma vez para vocês, eu chamo de sítio ativo. É esse sítio ativo, galera, que tem a finalidade, a função de receber o substrato. Então, substrato vem, aí você pode perguntar, tia Samília, o que é esse substrato? Pode ser um açúcar, pode ser uma proteína, é algo que a enzima vai agir. No popular, é algo que a enzima vai quebrar. Então, esse substrato, supondo que se for uma sacarose, ele vai se ligar à enzima através do seu sítio ativo. Então, o sítio ativo, ele é altamente específico. E quando há a ligação da enzima com o substrato, eu chamo isso de complexo enzima-substrato. E no final vejam aí, ó, que quando a junção da enzima com o substrato específico, a enzima vai agir no substrato e no final esse substrato ele vai ser quebrado, tá? No popular vai ser quebrado e a enzima ela vai ficar livre no organismo para realizar o processo com outro substrato que for específico ao seu sítio ativo, tá bem? Coloco para vocês agora alguns fatores que podem aí alterar o funcionamento dessas enzimas, que são proteínas importantes para o nosso corpo. Então, fatores que podem influenciar a ação enzimática. Mudança de temperatura, ou seja, se a enzima atuar numa temperatura X e se eu for aumentar essa temperatura ou diminuir, essa enzima vai perder a sua função, não vai mais agir da forma que estava agindo. Também mudança de pH. Então, se eu colocar, por exemplo, a pepsina, que funciona muito bem no pH 2, né, um pH ácido, se eu for levar ela para a minha boca, que tem um pH 7, 7,2, o que é que vai acontecer? Ela vai desnaturar, ela vai perder a sua forma, vai perder a sua função. Então, são fatores aí que fazem com que a enzima não funcione bem. E outra coisa muito importante, galera, é substrato em excesso. Por exemplo, vou aqui apagar para ficar melhor para vocês visualizarem. Se tivermos muitos substratos como esses aqui, pronto. A enzima, ela não funcionaria bem, porque se ligaria apenas um e os outros ficariam aqui esperando a vez para que pudessem ser usados por essa enzima.
Então ela acaba não funcionando bem porque ela vai passar pouco tempo para fazer o processo, visto que outros estão aí no popular na fila para poderem aí receber a atuação da enzima, tá bem? Então esse foi o nosso conteúdo de proteína. Então, pontos importantes. As proteínas apresentam diversas funções, entre elas função enzimática, função hormonal, função imunológica, né? Nós temos aí os anticorpos, função também de fazer a contração e relaxamento dos nossos músculos. As proteínas são formadas por aminoácidos, né? Todo aminoácido tem que ter componentes básicos. Um grupo carboxila, um grupo amina, um hidrogênio e um radical. Então, é o radical que vai diferenciar um aminoácido do outro. Samília, quantos aminoácidos existem na natureza? Existem 20. Nós humanos não temos a capacidade de produzir todos os 20, mas as plantas apresentam essa capacidade. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ir atrás de uma alimentação bacana para que a gente possa ter aí um bom suprimento de proteínas no nosso corpo. Existem os aminoácidos que são essenciais e existem aqueles que são naturais. Dentro das estruturas, existem as estruturas primária, terciária, quaternária e a secundária, né, em ordem: primária, secundária, terciária, quaternária. Dentro da quaternária, eu vou ter como exemplo hemoglobina. Quanto às enzimas, as enzimas fazem parte aí das proteínas, né? Mas nem toda enzima é proteína e elas são responsáveis por acelerar as reações químicas. Lembrando que toda enzima é muito específica, elas não são consumidas durante o processo e elas diminuem a energia de ativação. Fatores que podem fazer a enzima perder a sua forma, perder a sua função: temperatura, pH e salinidade, ok? Então, até uma próxima aula.